Milagre real. Adolescente liberto da hiperatividade. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde morávamos. O ar estava quente, mas dentro de casa, o clima era pesado. Meu filho, Lucas, então com 14 anos, não conseguia ficar quieto nem por um minuto. Ele se levantava, sentava, batia os pés no chão, mexia nas coisas sem propósito, falava sem parar, como se algo dentro dele não o deixasse descansar. Eu olhava para ele com o coração apertado, pois já faziam anos que aquela luta se arrastava. A hiperatividade tinha se tornado uma sombra sobre a nossa família, e apesar de todas as orações, parecia que não víamos saída. Desde pequeno, Lucas sempre foi uma criança cheia de energia. Não era daquelas que ficavam quietas no colo, nem mesmo quando bebê. Ele chorava muito, se contorcia, e à medida que foi crescendo, a agitação só aumentou. Na escola, os professores reclamavam. Ele não consegue se concentrar, atrapalha os outros, não termina as tarefas. Em casa, era a mesma coisa. Ele começava uma coisa e não terminava, esquecia onde colocava as coisas, respondia sem pensar, e às vezes, até se metia em confusões por impulsividade. Eu e meu esposo, Marcos, tentávamos de tudo, conversas, castigos leves, recompensas, mas nada parecia adiantar. A sensação era de que estávamos falhando como pais. Foi quando uma irmã da congregação, a irmã Maria, nos falou com muita delicadeza: por que vocês não levam isso aos pés do Senhor em oração? Às vezes, o que parece ser só uma questão de comportamento pode ter uma raiz mais profunda. Aquelas palavras ecoaram em meu coração. Até então, eu orava por Lucas, é claro, mas talvez não com a intensidade e a fé que deveria. Talvez eu estivesse tratando aquilo como um problema comum, quando, na verdade, poderia ser uma batalha espiritual. Naquela noite, depois do culto, ficamos um pouco mais na casa de oração. O irmão que presidia, o irmão João, percebeu nossa angústia e nos chamou para orarmos juntos. Ele colocou as mãos sobre a cabeça de Lucas e começou a clamar a Deus com lágrimas nos olhos: Senhor Jesus, olha para este jovem. Tu conheces o seu coração, sabes das suas lutas. Se há algo que não vem de ti, que está perturbando a sua mente, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o livres deste jugo. Dá paz ao seu espírito, Senhor. Que ele possa se concentrar, obedecer e servir-te com um coração tranquilo. A oração foi tão sincera que eu não consegui segurar as lágrimas. Lucas, que até então não entendia muito bem o que estava acontecendo, também começou a chorar. Nos dias que se seguiram, continuamos orando em casa. Todas as noites, antes de dormir, nós quatro, eu, Marcos, Lucas e nossa filha mais nova, Ana, nos ajoelhávamos e clamávamos a Deus. Lucas, mesmo com dificuldade para ficar quieto, tentava se concentrar nas palavras. Uma noite, ele me olhou com os olhos cheios d'água e disse: Mãe, eu não aguento mais ser assim. Eu quero ficar quieto, mas parece que algo me empurra a fazer tudo rápido, a não pensar antes de agir. Eu me sinto como se tivesse um motor ligado dentro de mim que não desliga nunca. Aquelas palavras me partiram o coração. Era a primeira vez que ele verbalizava tão claramente o seu sofrimento. Decidimos, então, buscar mais ajuda na congregação. Falamos com o irmão que cuidava dos jovens, o irmão Pedro, que era um homem de muita oração. Ele nos orientou a fazer um jejum de 3 dias, apenas água, e nos dedicarmos ainda mais à leitura da palavra. Às vezes, o inimigo quer nos desanimar, fazer a gente pensar que Deus não ouve, mas ele ouve sim. Precisamos persistir, disse ele. E foi o que fizemos. Os 3 dias de jejum foram difíceis, especialmente para Lucas, que já tinha pouco controle sobre os seus impulsos. No segundo dia, ele teve uma crise forte. Começou a gritar, a bater nas paredes, a dizer que não aguentava mais. Eu me assustei, mas o irmão Pedro, que estava conosco naquele momento, segurou firme e disse: Não é ele quem está falando assim. É o espírito que o perturba. Vamos orar. E oramos. Oramos como nunca antes. Lucas chorava, se debatia, mas nós não soltamos as suas mãos. De repente, como se uma carga pesada tivesse sido tirada das suas costas, ele se acalmou. Os olhos, antes cheios de agitação, agora estavam serenos. Ele olhou para nós e disse, com uma voz que não era mais a dele de antes: Eu me sinto leve. Nos dias seguintes começamos a notar mudanças. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos. Lucas conseguia ficar sentado por mais tempo, terminava as tarefas da escola, respondia com mais paciência. Os professores começaram a nos chamar para dizer: Não sabemos o que aconteceu, mas Lucas está diferente. Está mais calmo, mais atento. Em casa, as brigas diminuíram. Ele até começou a ajudar mais nas tarefas, algo que antes era impossível, pois ele não conseguia se concentrar em nada por muito tempo. Mas o inimigo não desiste fácil.
Cerca de 2 semanas depois, Lucas teve uma recaída. Foi num domingo, depois do culto. Ele ficou irritado sem motivo, começou a falar alto, a se mexer sem parar. Eu quase desanimei. Será que tudo foi em vão? Pensei. Mas então me lembrei das palavras do irmão Pedro. O inimigo não quer que a gente desista. Chamei Marcos e dissemos a Lucas, vamos orar agora mesmo. Ele resistiu no começo, mas depois se ajoelhou conosco. Oramos com fé, lembrando a Deus das suas promessas, da sua misericórdia. E mais uma vez a paz voltou. O tempo foi passando, e as melhoras se tornaram cada vez mais evidentes. Lucas, que antes não conseguia ler um capítulo da Bíblia sem se distrair, agora lia livros inteiros. Ele começou a participar mais dos cultos, a cantar os hinos com devoção, a prestar atenção nas mensagens. Uma vez, depois de um culto, ele me abraçou e disse, Mãe, eu sinto que Deus me libertou de verdade. Antes, eu não conseguia controlar nada. Agora eu sinto que tenho paz. Aquelas palavras foram como bálsamo para minha alma. Hoje, Lucas tem 17 anos. Ele é um jovem tranquilo, responsável, que serve a Deus com alegria. Não é que ele nunca mais tenha momentos de agitação. Afinal, somos humanos e o inimigo ainda tenta nos abalar. Mas a diferença é que agora ele tem controle. Ele ora quando sente a ansiedade bater, busca a Deus em vez de se deixar levar pela impulsividade. Recentemente, ele até começou a ajudar na escola bíblica, ensinando as crianças menores. Ver o meu filho, que já foi tão atormentado, agora servindo ao Senhor com tanto amor, é uma das maiores bênçãos que Deus poderia me dar. Não posso deixar de agradecer a Deus pela congregação. Se não fosse o apoio dos irmãos, as orações, os conselhos, não sei se teríamos força para persistir. Às vezes, o caminho parece longo e difícil, mas Deus nunca nos abandona. Ele ouve o clamor do seu povo. Ele liberta, cura, restaura. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não nos deu uma solução mágica, mas nos deu algo muito melhor, a certeza de que, com Ele, nenhuma batalha é impossível de ser vencida. A hiperatividade que tanto nos afligiu se tornou um testemunho de como Deus age na vida daqueles que nele confiam. Que este relato sirva de encorajamento para quem está passando por lutas semelhantes. Não desistam de orar. Não desistam de buscar a Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. O caminho não foi fácil, e se eu disser que não houve noites de choro, estaria mentindo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nunca nos deixou sozinhos. Lembro-me de uma noite em que Lucas, ainda pequeno, se debateu tanto que cheguei a pensar que não aguentaria mais. Ele corria pela casa, batia portas, gritava coisas que nem ele mesmo entendia. Meu coração se partia. Sentada no chão do quarto, com as lágrimas escorrendo, abri a Bíblia e caiu nos meus olhos aquele versículo que já tinha lido tantas vezes, mas que naquela hora foi como uma voz direta do céu. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Não foi uma palavra vazia. Foi um convite. Um chamado para entregar aquilo que eu não conseguia carregar sozinha. Naquela mesma noite, depois de muito chorar, levantei-me e fui até a sala, onde meu marido também estava abatido. Pegamos as mãos de Lucas, que mesmo agitado permitiu que o tocássemos, e oramos juntos. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras rebuscadas. Foi um clamor. Senhor, nós não sabemos mais o que fazer, mas o Senhor sabe. Ajuda-nos por amor de Jesus. E ali, naquele momento de total entrega, sentimos uma paz que não vinha de nós. Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre espetacular aos olhos do mundo, mas foi o início de uma mudança que só Deus poderia operar. Nos dias seguintes começamos a notar pequenas coisas. Lucas ainda era agitado, mas agora, quando a crise vinha, ele mesmo pedia: Mãe, vamos orar? Às vezes, ele se ajoelhava sozinho no cantinho do quarto e falava com Deus em voz baixa. Uma vez, eu o escutei dizer: Jesus, me ajuda a ficar quieto. Eu quero ser bom. Aquelas palavras simples me quebrantaram. Era a prova de que, mesmo na sua limitação, ele estava aprendendo a depender de Deus. E isso, para mim, valia mais do que qualquer remédio ou terapia. Os irmãos da congregação também foram instrumentos nas mãos de Deus. Havia uma irmã, a Dona Maria, que sempre chegava perto de Lucas nos cultos e com um sorriso dizia: Deus tem um propósito para você, meu filho. Ela não sabia o quanto aquelas palavras o marcavam. Um dia, depois do culto, Lucas me perguntou: Mãe, o que é propósito? E eu pude explicar, com a ajuda da palavra, que Deus tinha um plano para a vida dele, que ele não o havia esquecido. Aquela conversa foi como uma semente plantada. Com o tempo, vimos brotar o desejo nele de servir a Deus de alguma forma.
Mas o inimigo não desistiu. Houve vezes em que a agitação voltava com força, e eu me perguntava, será que estamos retrocedendo? Num domingo, durante o culto, Lucas começou a se mexer muito na cadeira, a ponto de chamar a atenção. Eu já estava envergonhada, pronto para levá-lo para fora, quando o irmão que presidia o culto parou por um instante e disse, irmãos, vamos orar por este jovem. O Senhor conhece a sua luta. E ali, diante de todos, vários irmãos se levantaram e impuseram as mãos sobre Lucas, clamando a Deus. Não houve gritos, não houve manifestações estranhas, apenas um coração sincero buscando a Deus. Quando terminamos, Lucas estava calmo. E naquela noite em casa, ele me disse, mãe, eu senti algo diferente hoje. Como se alguém tivesse tirado um peso de mim. Os anos foram passando, e os milagres não eram só na área da hiperatividade. Deus também trabalhou no coração de Lucas de outras formas. Ele era muito tímido, tinha dificuldade de se expressar, mas aos poucos, com a ajuda dos irmãos mais velhos, começou a participar mais. Primeiro foi só levantando a mão para responder uma pergunta na escola bíblica. Depois, começou a ler versículos em voz alta nos cultos de jovens. Até que um dia, o irmão que dirigia a reunião dos moços pediu que ele desse um testemunho. Meu coração bateu forte. Lucas se levantou nervoso, mas começou a falar, eu era uma criança difícil. Minha mãe e meu pai sofriam muito por minha causa. Mas Deus me ajudou. Não foi de um dia para o outro, mas Ele nunca me deixou. Hoje eu sei que Ele tem um plano para mim. Aquelas palavras, ditas por Ele mesmo, foram como um selo de Deus na nossa história. E os milagres cotidianos? Ah, esses foram muitos. Como a vez em que Lucas perdeu o ônibus para a escola e em vez de ficarem desesperados como antigamente, ele simplesmente orou, Senhor, se for da tua vontade, ajuda-me a chegar a tempo. E não é que poucos minutos depois, um irmão que passava de carro viu e o levou? Ou quando ele estava prestes a desistir de um trabalho da escola por não conseguir se concentrar, e de repente veio à sua mente aquele versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece Filipenses 4:13. Ele pegou o caderno, orou mais uma vez e conseguiu terminar. Hoje, quando vejo Lucas ajudando as crianças na escola bíblica, ensinando-as a orar, a confiar em Deus, eu penso em como o Senhor transformou aquela criança inquieta num instrumento nas suas mãos. Ele não é perfeito, ninguém é, mas a diferença é que agora ele sabe a quem recorrer quando as fraquezas aparecem. Uma vez ele me disse, mãe, às vezes ainda sinto aquela agitação dentro de mim, como se algo quisesse me dominar. Mas aí eu lembro que Jesus está aqui também. E isso me acalma. Que bênção ouvir isso da boca do meu filho. E quanto às lutas que ainda enfrentamos? Porque elas existem. Às vezes o inimigo tenta trazer de volta aquelas memórias difíceis, aquelas noites de angústia, como se quisesse nos fazer duvidar da fidelidade de Deus. Mas a palavra nos ensina, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isaías 43:18. Não é que devamos esquecer o que passamos, afinal nossa história é um testemunho, mas não podemos deixar que o passado nos prenda. Deus nos libertou para frente, não para trás. Há pouco tempo, uma mãe na congregação veio até mim depois do culto, com os olhos cheios de lágrimas. Irmã, meu filho também é muito agitado. Às vezes eu não sei mais o que fazer. O senhor acha que Deus pode ajudar? Eu a abracei e disse, não só pode, como vai. Mas temos que confiar nele todos os dias. Não é uma oração só, não é um culto só, é uma entrega constante. E ali mesmo, nós duas oramos por aquele menino, porque a fé não é só para nós, é para compartilharmos. É para estendermos a mão ao que está caindo e dizer, segura em Jesus, Ele não vai te soltar. E assim, a história continua. Não como um conto de fadas, mas como um testemunho vivo de que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo que ouviu o clamor de uma mãe desesperada, que acalmou o coração de um menino atormentado, que usou irmãos simples para ser sua voz e suas mãos. O mesmo que hoje está pronto para ouvir quem quer que seja que clame por ele. Se você está lendo isso e passa por uma luta que parece não ter fim, saiba uma coisa, Deus não se impressiona com o tamanho do seu problema. Ele se importa com o tamanho da sua fé. Não importa se é hiperatividade, ansiedade, rebeldia, medo, qualquer que seja a batalha, Jesus já venceu. E Ele quer te dar essa vitória também. Mas é preciso persistir, orar sem cessar, confiar mesmo quando não vemos a resposta. Porque a fé não é ver para crer, é crer para ver. E quando a vitória vier, e ela virá, não se esqueça de uma coisa, volte e conte a outros. Porque o milagre não é só para você, é para que muitos vejam e glorifiquem a Deus. Que o Senhor abençoe a todos os que confiam nele.
Que Ele fortaleça os corações dos pais que lutam pelos seus filhos, que Ele console os que choram, que Ele levante os que caíram. Porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, 2. Amém. A história daquele adolescente não terminou no dia em que ele se ajoelhou no pequeno salão de oração, com as mãos trêmulas e o coração finalmente em paz. Não. Aquela foi apenas a primeira página de um livro que Deus estava escrevendo em sua vida. Porque a libertação não é um momento, é um caminho. E nesse caminho, cada passo é uma nova prova de que o Senhor não desampara os seus. Nos dias que seguiram, o jovem ainda sentia, às vezes, aquele impulso de agitação no peito, como se o antigo fardo tentasse voltar. Mas agora ele sabia o que fazer. Em vez de ceder à inquietação, ele fechava os olhos e sussurrava: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. E então, como quem aprendeu a nadar depois de quase se afogar, ele respirava fundo e confiava. Não era mais escravo daqueles pensamentos que o faziam correr sem rumo, bater portas, gritar sem motivo. Agora, ele corria para Jesus. Sua mãe, que tantos anos havia chorado em silêncio, agora via o filho sentar-se quieto à mesa, não por força de remédios ou broncas, mas porque uma paz real havia entrado nele. Uma noite, enquanto lavava a louça, ela parou, encostou-se na pia e chorou de novo. Mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Senhor, ela orou baixinho, o Senhor me deu meu filho de volta. Não como eu queria, mas como o Senhor sabia que era melhor. Porque Deus não tira só o que nos faz mal, Ele nos dá algo muito maior em troca, a si mesmo. O menino, agora com 15 anos, começou a frequentar as reuniões com um caderno pequeno no bolso. Nele anotava versículos que ouvia nos cultos, palavras que os irmãos mais velhos lhe diziam, orações que sentia no coração. Uma delas, escrita com letra trêmula, dizia: Senhor, ensina-me a ficar quieto na tua presença, mesmo quando tudo dentro de mim quer gritar. Ele não sabia, mas aquela oração seria sua âncora nos anos seguintes. Certo domingo, durante o culto, o irmão mais velho se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro. Filho, disse com voz firme, Deus te libertou para algo maior. Não é só para você ficar quieto, é para você aprender a ouvir a voz dele. Aquelas palavras ecoaram nele como um chamado. Ele começou a perceber que a hiperatividade que o atormentara não era só um fardo, mas uma energia que, agora redimida, poderia ser usada para servir. E assim, aos poucos, ele passou a ajudar nas tarefas da igreja, arrumando cadeiras, distribuindo hinos, até mesmo lendo a Bíblia para as crianças menores nos cultos infantis. O menino que não conseguia ficar parado agora encontrava alegria em servir, não por obrigação, mas por amor. Mas a jornada não foi sem provas. Um dia na escola, um colega o provocou. Onde está esse teu Deus agora? Cadê o milagre? O jovem sentiu a raiva subir, como nos velhos tempos. Mas dessa vez, em vez de revidar, ele respirou fundo e respondeu: Ele está aqui. E se você quiser, pode conhecê-lo também. O colega riu, mas algo naqueles olhos sérios o fez calar. Dias depois, esse mesmo rapaz apareceu na porta da congregação, curioso. Não se converteu naquele dia, mas uma semente foi plantada. Porque o milagre verdadeiro não se esconde, ele brilha, e outros veem. Em casa, as noites já não eram de brigas, mas de oração. Antes de dormir, a mãe e o filho se ajoelhavam juntos, agradecendo. Senhor, ela dizia, obrigada por me ensinar a confiar em ti, mesmo quando eu não via saída. E ele acrescentava, obrigado por me mostrar que a tua força é perfeita na minha fraqueza. Porque eles haviam aprendido que a gratidão não é um sentimento passageiro, é um estilo de vida. Um coração grato não esquece de onde foi tirado. E assim, os meses passaram. O jovem cresceu não só em estatura, mas em fé. Aos 17 anos, ele foi batizado nas águas, confessando diante de todos que Jesus era seu Salvador. Quando saiu da água, seu rosto brilhava de uma alegria que não era deste mundo. Sua mãe, na plateia, não conseguiu conter as lágrimas. Não eram lágrimas de alívio, mas de adoração. Porque ela sabia que aquele não era o fim, mas o começo de uma vida entregue. Mas Deus, em sua sabedoria, permitiu que mais uma prova viesse. Um dia, o jovem sentiu novamente aquela agitação antiga, como uma onda tentando arrastá-lo de volta. Desta vez, porém, não era hiperatividade, era uma inquietação espiritual. Ele orou, jejuou, buscou os irmãos, mas a sensação persistia. Até que em uma noite de vigília, um irmão mais velho o chamou à parte e disse: Filho, às vezes Deus permite que sintamos um vazio para nos fazer buscar algo maior. Talvez Ele esteja te preparando para algo que você ainda não vê. Aquilo o fez refletir. Ele começou a orar de outra forma. Senhor, se esta inquietação é de ti, mostra-me o teu caminho. Se não é, tira-a de mim.
E então, como quem abre os olhos depois de um sono longo, ele entendeu. Deus não o havia libertado da hiperatividade para que ficasse parado, mas para que corresse na direção certa. Não mais em círculos de ansiedade, mas em linha reta para o reino. Hoje, anos depois, aquele jovem é um homem, casado com filhos e servo fiel na congregação. Quando olha para trás, não vê um milagre isolado, mas uma vida tecida por mãos divinas. Sua esposa, que também foi criada nos caminhos do Senhor, muitas vezes lhe diz: Deus te preparou desde criança para ser um pai diferente. Um pai que entende a luta dos filhos, porque já esteve no lugar deles. E ele então conta aos seus filhos as mesmas histórias que ouviu dos irmãos mais velhos, de como Deus ouve, de como Deus liberta, de como Deus nunca desiste. Porque a fé não é herdada, é vivida, compartilhada, passada adiante como um tesouro. Às vezes, quando visita outras congregações, ele encontra mães com olhos cheios de lágrimas, desanimadas porque seus filhos são inquietos, rebeldes, difíceis. Ele se ajoelha ao lado delas e ora, não com palavras bonitas, mas com a autoridade de quem sabe que Deus não muda. Irmã, ele diz, eu já estive no lugar do seu filho. E se Deus fez por mim, ele fará por ele também. Não desista. Ore, jejue, confie. Porque a história dele não é sobre uma cura, mas sobre um Deus que se importa. Não é sobre um problema resolvido, mas sobre um relacionamento restaurado. E isso nenhum médico, nenhuma ciência, nenhum homem poderia ter feito. Só Jesus. E assim o milagre continua. Não nos holofotes, não nos palcos, mas nos corações que se rendem, nas famílias que se reconstruem, nas vidas que são transformadas pelo poder da oração e da palavra. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por aquele adolescente, ele pode fazer por qualquer um que clame por ele em verdade. Se você está lendo estas palavras e sente que sua batalha é grande demais, lembre-se, Deus não olha para o tamanho do seu problema. Ele olha para o tamanho do seu amor por você. E esse amor é maior que qualquer tempestade. Então, não desista. Não pare de orar. Não deixe de buscar. Porque a vitória não é uma questão de se, mas de quando. E quando ela chegar, você vai olhar para trás e ver que, em meio à luta, Deus estava lá o tempo todo, não apenas observando, mas agindo. Não apenas ouvindo, mas respondendo. Não apenas prometendo, mas cumprindo. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, abençoe a todos os que confiam nele. Que ele fortaleça os joelhos dos que estão fracos, que ele ilumine os caminhos dos que estão perdidos, que ele enxugue as lágrimas dos que choram. Porque ele é fiel. E o que ele começou em você, ele vai completar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Amém. E amém.